horas, anos. Ninguém sabe nem se a gente vai estar vivo, Giovanni. O objetivo é o aqui e agora. Pode ir, Prabhu. Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Mukham karoti vachalam pangulam ghayate girim Jadakripatamaham bande Shri Guru Dinataram Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhaiva cha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo 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 Mahamadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Tuse Nama He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Pramadamadanalila Lila Kandare Kandare Te Rachayati Navajuno Dandasmi Amana Hiti Kilakala Nahtan Lagna Kasta Dayor Me Nijanikata Nivasam Dehi Govardhanatam Bhaktya Vihina Paradhalakhe Iptascha Kamajitarangamadhe Kripa Maitam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanaravindam Narayana Namaskrityam Narachaivo Narottamo Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhirayet Shri Nishinha Jai Nishinha Jai Jai Nishinha Praladesha Jaya Padma Mukha Padma Bringa Shirup Sanatana Bhattara Gunat Sijiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, só para você entender, Giovanni, se a pessoa compreende as escrituras, mas não tenta praticar ao máximo da capacidade, não vai dar resultado. Se ela não compreende, é impossível dela praticar. Então, os dois não dá resultado. Não dá para a gente ficar comparando a nível baixo, entendeu? Ah, mas não adianta também entender e praticar. Nós estamos comparando com nada. A gente tem que comparar a gente com os acharyas. Primeiro, a gente vai ter um farol certo de quem seguir. Segundo, a gente vai ter mais determinação para seguir. Terceiro, a gente vai sentir mais humilde e orar pela misericórdia deles. Esse deve ser o padrão nosso. Não é ficar falando, ah, mas esse fez isso, esse fez aquilo. Isso não é padrão nenhum. A gente tem que comparar com eles. Entendeu? Aquele que deve ser a comparação. Aí a gente vai ver que a gente deve compreender a escritura, como praticar, e aí pôr em prática. Essas duas coisas vão dar resultado. Mas se a gente ficar comparando com quem não faz nada, que coisa boa que tem nisso. Vai ficar os dois sem nada.
Não, a questão não foi essa. A questão que eu falei que é do tempo Não, você perdido, entendeu? falou que não adianta entender a escritura e não praticar, comparando com esse povo, entendeu? E se não entender, como vai praticar? Se a pessoa não escuta o Mahamantra, o que que ela vai cantar? Se ela não nunca escutou o Mahamantra, como que ela vai falar isso para os outros? Então ela vai ter que escutar, entender para depois falar. Se ela não entender, ela não vai falar. Se alguém escuta o Gita, lê o Gita, mas não compreende, ela vai falar o que para os outros? Nada. Ela nunca vai poder satisfazer Mahaprabhu por pregar a mensagem do Gita. Então qual vai ser o benefício disso? Zero. Entendeu, João? Isso é os acharyas estão falando, eu estou Entendi. repetindo. Esse é o processo certo. Se alguém pensa, ah, não, mas não é bem assim, então ele está seguindo a própria mente dele, não é os Vaishnavas que falaram isso. Do contrário, Swami Prabhupada não ia ser tão sistemático na leitura todos os dias do Gita, todos os tempos da ISKCON. Até hoje tem, de outro jeito, mas tem. Mas na época, com força espiritual, todo dia, 5h30, todo dia Gita. Por que que ele ia insistir? Gurudeva insistia para aprender todo o Tata Siddhanta. Para quê? Para nada? Eles são tolos? É melhor a gente entender que o tolo é a gente. Que eles trouxeram o processo de como praticar. E o processo é entender as escrituras. Não tem outro jeito. É essencial entender. Você viu tanto de gente fazendo besteira porque não entende a escritura. Então, a primeira coisa é compreender como que vai praticar. O que que eu estou fazendo? Será que isso é karma, jnana, yoga? Senão a pessoa corre o sério risco de praticar karma a vida inteira, que gera fruto bom e ruim, e achando que está praticando bhakti. Ah, estou cantando Mahamanta, estou praticando bhakti. Tudo karma. Corre esse sério risco. Você vai ser tempo perdido. Então, por esse motivo. E não é possível de alguém praticar da maneira correta e não entender a filosofia do Gita, por exemplo. É impossível isso acontecer. Até hoje na história não teve nenhum Vaishnava que não sabia a filosofia do Gita e o Tata Siddhanta Vaishnava. É impossível. É simplesmente mero sentimentalismo isso. Igual o Swami Prabhupada falou, falar religião sem filosofia é o quê? Sentimentalismo. Ela tem que entender a filosofia que está escrita aqui. Ela vai ter que entender a diferença entre karma, jnana, yoga, os dois tipos de jnana, niskama karma yoga, sakama karma yoga, vikarma, akarma, karma. Ela vai ter que entender isso tudo. Não tem jeito. Isso é que eu estou falando, que deve compreender bem. A gente está lendo pela segunda vez, já são 2 anos, e o próximo ano, que vai ser o de Gurudev, que é muito mais profundo, cheio de termo técnico e termos sânscritos. Então, se não tiver essa base desse, vai entrar no outro, vai ficar perdido completamente. Então, é bom estudar aí se realmente está querendo entrar em Bhakti Yoga, né? Porque esse aqui é bem simples. E ainda assim, muitas vezes eu faço pergunta, às vezes sabe, às vezes não sabe. Então é bom refletir, estudar, perguntar, para pegar esse som Prabhupada, que é uma base boa, para o outro, né? O objetivo é esse, todo mundo compreender e praticar em casa. Não estou aqui achando o máximo eu aqui dando aula e botar lá e não adiantar nada para os outros. Na verdade, é um desserviço o meu próprio mestre, né? Que vai adiantar? Não é vantagem nenhuma dar aula, sendo que se alguém não estiver aprendendo. Então é capítulo 6, verso 30 ou 31? Verso 30, Prabhu. Ó. Yo mam pashyati sarvatra sarvancha mai pashyati tasyaham na pranashyami satyame na pranashyati.
Tradução. Para aquele que me vê em toda parte e vê tudo em mim, eu nunca estou perdido, nem ele nunca está perdido para mim. Significado. Uma pessoa em consciência de Krishna certamente vê o Senhor Krishna em toda parte e vê tudo em Krishna. Talvez pareça que tal pessoa veja todas as manifestações separadas da natureza material, mas em cada e toda instância ela está consciente de Krishna, sabendo que tudo é a manifestação da energia de Krishna. Nada pode existir sem Krishna, e Krishna é o Senhor de tudo. Este é o princípio básico da consciência de Krishna. A consciência de Krishna é o desenvolvimento do amor a Krishna, uma posição transcendental mesmo à liberação material. É o estágio acima da autorrealização no qual o devoto se torna uno com Krishna, no sentido de que Krishna passa a ser tudo para o devoto e o devoto se torna pleno amando Krishna. Então, existe uma relação íntima entre o Senhor e o devoto. Neste estágio, a entidade viva alcança sua imortalidade, e a personalidade de Deus jamais fica fora da visão do devoto. Fundir-se em Krishna é aniquilação espiritual. Um devoto não assume tal risco. Afirma-se no Brahma Samhita, capítulo 5, verso 38, eu adoro o Senhor primordial, Govinda, que é sempre visto pelo devoto cujos olhos estão ungidos com a polpa do amor. Ele é visto em sua forma eterna de Shyamasundara, situado dentro do coração do devoto. Neste estágio, o Senhor Krishna nunca desaparece da visão do devoto, nem o devoto. Aqui vai aparecer muito no guia de Gurudeva essa palavra, o nome de Krishna, Shama Sundara. Shama Sundara, quer dizer a bela criança azulada, ou escurecida. Shama Sundara. Neste estágio, o Senhor Krishna nunca desaparece da visão do devoto, nem o devoto nunca perde o Senhor de vista. No caso de um yogi, que vê o Senhor como Paramatma dentro do coração, o mesmo se aplica. Tal yogi se torna um devoto puro e não pode suportar viver um momento sem ver o Senhor dentro de si. Então, essa é a visão, ó. E o devoto vê Krishna em todos os lugares e tudo nele. Não vê nada que é separado de Krishna, porque tudo é manifestação de Krishna. Até o mundo material é também. É manifestação de Maya Shakti. Potência externa ou material. Energia material. Também é energia de Krishna. Todas elas vêm de Krishna. Toda a energia espiritual, material também vem de Krishna. Então o devoto vê que tudo está relacionado com Krishna. A natureza material, as entidades vivas, o sol, a lua, tudo está relacionado com Krishna. Nada está fora dele. É isso que está falando aqui. E para ele, ó, nunca está perdido, nem ele está perdido a mim. Se alguém vê dessa maneira, Krishna jamais esquece dele e ele também jamais esquece de Krishna. Não, o devoto jamais vai tentar suicídio ou aniquilação espiritual por tentar imergir em Krishna, igual os impersonalistas desejam. Jamais vai tentar isso. Alguém? Prabhu, por que o impersonalista tenta se fundir com Krishna? É porque para ele não existe a forma de Krishna transcendental. Ele acha que quando Krishna vem nesse mundo, quando ele sai desse mundo, ele se torna um nada de novo. Então ele acha que esse nada ou essa luz é
o ápice do objetivo espiritual, porque ele não sabe que a forma está além daquilo. Ele acha. Porque quando fala de forma, as pessoas têm tendência a achar que toda forma é material. Eles não têm ideia de que existem formas transcendentais. Aí você vê, até na Bíblia fala de formas não materiais, dentro desse mundo, mas que não é aqui da Terra. Fala dos anjos. Existem anjos, os anjos têm formas, querubins, eles tocam instrumentos em louvor a Deus. Então, até nesse mundo tem, no mundo transcendental também tem, mas os personalistas não conseguem ver além da matéria. Então, eles querem só tirar a matéria, acabou a matéria, pronto, ficou liberado, é o que eles querem. Eles não conseguem ver que aí, atrás da luz, dessa luz que permeia o universo espiritual, existem as várias milhares de formas de Deus, entendeu? Então eles tentam ir para essa luz e acham que vai emergir lá, vai se tornar a luz, mas isso é impossível. A alma individual não pode ser morta e nem se fundir em nada. Eles vão continuar um ponto de luz na luz. Eles não podem acabar com aquele ponto, que é a consciência, a alma deles, entendeu? E o Bhakta não quer, porque ali ele não vai ver Krishna. Ali vai ser zero, ele não vai ter tristeza nem felicidade, vai ser um zero. Ele não vai ter felicidade transcendental de Prabhu, associar e amar a Deus, entendeu? Pera aí. Tá, aí agora, aí quando fala de aniquilação espiritual, É isso, é isso, é isso. A alma entrar nessa luz é a aniquilação espiritual, entendeu? Porque pode ser que ela fique lá para sempre e perde a oportunidade de relacionar com Deus. de se relacionar de se relacionar e servir Krishna, então. Qualquer forma de Deus, ela perde a oportunidade. Então, essa seria a aniquilação. Exato, A exatamente. alma deixar de servir a Deus. Servir, amar e sentir o prazer que é estar do lado de Deus. Não, então agora Entendeu? eu entendi. Porque Existe um oceano de deleite eu não estava em brincar, servir, amar a Deus. É um oceano de deleite. Nesse é tudo parado, entendeu? É que eu não estava entendendo o sentido dessa aniquilação. Eu estava achando que era o mesmo sentido da aniquilação quando o Gabriel Kashai Vishnu inspira. Ah, né? não. É diferente, né? Não, aquilo lá é outra coisa. Tá. Aqui. Não, agora eu entendi. Essa forma de aniquilação é a forma do serviço, do envolvimento, Porque a aniquilação é o objetivo dos impersonalistas. Entrar nessa luz e ficar lá, entendeu? Isso é aniquilação. Porque a aniquilação no sentido que eles perdem a faculdade primária da alma, a natureza da alma, de brincar, servir e amar a Deus. Eles aniquilam essa propensão, entendeu? Vai virar um ponto de luz isolado. Exato, no meio de uma luz infinita. Não vai relacionar com ninguém, entendeu? Não, entendi agora, obrigado. Isabel? era isso, eu ia perguntar o que se referia a suicídio espiritual, daí ele já respondeu. É isso, é. Budista também, similar a isso também. É um suicídio espiritual. Eles querem só parar com o sofrimento do mundo material, mas não tem também nenhuma relação em deleite transcendental. Porque só existe deleite quando tem duas coisas. Duas almas. Você vê, no mundo material, eles encontram deleite quando tem duas almas. Desfrutando dos sentidos, ele encontra deleite. No mundo espiritual, também tem que ter duas coisas, mais transcendental e amor puro. Aí vai ter que ter duas almas também. Um sozinho não encontra deleite, de nenhum jeito. Então ali a pessoa se torna um ponto de consciência e entra nessa luz que parece que ela se tornou a luz. Ou seja, ela não vai relacionar com ninguém ali. O desejo dela é se tornar aquilo. Imagina um ponto de luz entrando numa luz infinita, por exemplo. Quem que vai ver aquele ponto de luz? Com quem que aquele ponto de luz vai? Igual o Kesha Maharaj fala, você pega
Você pega um bloco de fezes, excremento. Se alguém der excremento para o excremento, ele vai sentir gosto de quê, vocês acham? Bom ou ruim? Ruim, né? Não. Nada. Hã? Nada, ué. Ele já é excremento, então é nada. Exatamente, nada. Ele vai sentir nada, porque ele já é aquilo. É igual você pega um bloco de açúcar. Você dá açúcar, vamos supor que açúcar é uma personalidade, ele já é daquele jeito. Aí alguém vem dar uma colher de açúcar para ele, vai sentir o que naquilo? Doce, ruim ou o quê? Se seguir o exemplo que o senhor falou, é doce, né? Porque ele já é adocicado. Então ele não vai sentir É nada. nulo. É É nulo. nulo. Ele vai sentir nada, porque ele já é o doce. Entendeu? Ele já é o doce. Então dá o doce para ele, vai ser nada. Ele já é aquilo. Ele não vai sentir igual a gente tomar um doce. Então esse é que Maharaj explicava assim o impersonalista. Qual que é a diferença de ser fezes para o impersonalista de entrar na luz ou um bloco de fezes? Nenhuma. Os dois não vão sentir nada. Um pedaço de luz, na luz vai sentir o que? Se ele já é aquela luz. Ele já tem a natureza daquela luz. Sem forma, sem qualidade, sem sentimento, sem nada. Mas, Ele vai... Prabhu, ele quer, o impersonalista, ele quer virar a luz para ele ter a mesma importância de Deus, então. Ele acha que ele se transformando na luz, ele vai... Muitos deles pensam assim, eles vão se tornar Deus. Muitos deles pensam assim. Eles vão se tornar Deus, entendeu? Por isso que eles falam Ram Brahmasmi, eu sou Deus. Ou Tatamasi, aquilo sou eu. Aquilo para eles é Deus. Esse sutra não fala isso, mas eles compreendem dessa forma. Então é isso. Muitos deles pensam assim: Deus é luz, minha alma é luz, então eu sou Deus. A lógica deles é essa. Na verdade, não tem lógica nenhuma. Se alguém estuda o Vedanta Sutra, compara o comentário de Shankaracharya com o dos Vaishnavas, ele vai ver que não tem lógica nenhuma. Mas na cabeça deles é isso deles, entendeu? Aí quando se ele consegue se tornar luz, ao invés de ele se tornar Deus, ele vai para a aniquilação, vai viver isolado lá, o ponto de luz no meio de uma luz maior. Exato, é. Isso que acontece. Agora me deu uma confusão aqui. Ele já é uma alma liberada, não? Nesse ponto, se ele chegar a esse ponto, é liberado. Significa então que ele não pode mais voltar aqui. Pode ser que volta. Pode ser que volta. Não é garantido. Krishna fala que volta. No Gita, Krishna fala que volta. Mas Gurudev explicou bem isso. Talvez jamais volta. Tem esse perigo. Então. Tem esse perigo de jamais voltar. Na verdade, voltar ia ser uma bênção. Porque ele ia ter oportunidade de encontrar um Vaishnava. E aí se tornar devoto. Mas depende da atitude dele. Se ele é 100% naquilo, se tem um pouquinho de bhakti dentro dele, depende, tem vários tipos. Então, alguns podem voltar, alguns podem ficar lá. É muito grave, né? Depende da pessoa. Cada um tem um desejo. Alguém mais aí? O 31. Por isso que para alguém que quer praticar Bhakti Yoga, ele jamais deve associar com esse tipo de espiritualista. Do contrário, ele vai ser tudo perdido para ele. Essa é a instrução de Chaitanya Mahaprabhu. E ele era muito estrito com isso. Porque se a pessoa associar com um impersonalista, ela vai ter aquela propensão.
fatalmente ela vai ter a propensão. Se ela pensar, eu sou muito liberal, comigo não tem problema, ela vai ver o que vai acontecer pela experiência prática. Então, para qualquer pessoa que quer para entrar na linha de Bhakti Yoga, servir e adorar a Deus, deve ser bem cuidadoso em não associar com nenhum espiritualista que seja impersonalista, e nem ler escritura que leva a pessoa a impersonalismo. Comentário de Shankaracharya, por exemplo. Mahaprabhu falou, não deve nem encostar nesse tipo de comentário. Do contrário, vai estar tudo perdido para ela. Então, deve ser cauteloso quanto a isso, se alguém é sério em praticar Bhakti Yoga. Isso depois, quando a pessoa está com a fé firme lá na frente, aí sim ela pode estudar esse comentário para saber refutar os argumentos dos Mayavadis. Se ela fizer isso antes, não vai conseguir nem começar a praticar Bhakti. Então, deve ter cuidado com isso. Que é uma última tentação espiritual é essa. A pessoa simplesmente querer ficar livre da matéria. A última armadilha de Maya para ela não encontrar com Deus é essa. Então, por isso é que é a mais perigosa. É o que deve ser mais cauteloso. Primeiro, Vaishnava parado ofender o devoto, Vaishnava puro. Depois essa. As duas coisas mais perigosas. Mas, Prabhu, por que tem essas armadilhas em Maia? Ué, porque as coisas naturais que vêm para tirar a gente do caminho que leva a Deus, para testar a nossa fé, para ver o que a gente quer, qual é o objetivo da vida. Tem várias coisas nesse mundo que pode distrair a gente. E no mundo espiritual tem essa luz que também pode, a última camada que pode distrair. Elas foram criadas por Deus, pela vontade, doce desejo dele. E aí a alma individual decide, ela tem um livre-arbítrio também. Ele criou aquilo. Ah, Ele criou aquilo pelos 12 desejos dele. Entendeu? então ele criou para o nosso livre-arbítrio, para a gente poder Não, seguir um caminho? também, ele criou o mundo espiritual e material pelo desejo dele. Agora, o caminho que a gente vai seguir, para onde a gente quer ir, ele deu o nosso livre-arbítrio e a gente decide. E por Entendeu? que ele deu para a gente esse livre-arbítrio? Ué, porque ele gosta de amor, né? Consciência individual significa amar o outro de forma voluntária. Eu não entendo, a misericórdia é demais. A gente faz besteira demais. Exatamente. Porque não existe mais nada mais maravilhoso do que alguém perambulando nesse mundo e voluntariamente ela desejar servir e amar a Deus, mais ainda ela começar a sentir isso. Sim. Aí ela vai ver a maravilha da vida. Aí ela vai glorificar a Deus por ter criado tanto esse mundo quanto a gente. Aí o que acontece hoje em dia? Se a pessoa tem a propensão demoníaca, ela vai culpar a Deus por aquilo de errado que ela mesma faz. Ela não vai poder ver beleza em nada no mundo material, nem no espiritual, em nada. Ela vai culpar a Deus pelos problemas dela. O mundo está muito ruim. Para que Deus criou esse mundo? Como se o ato de Deus criar alguma coisa fosse ser inferior, deveria ser subjugado pelo que ela pensa. O que deveria e o que não deveria ser criado. Além disso, o ato dela pensar assim, ela começa a pensar que ela ama as pessoas mais do que o próprio Senhor Supremo. Como se ela soubesse o que é real amor. Na cabeça dela, luxúria é amor. Ela não consegue compreender a natureza do amor. Igual Tem gente demais assim. Tem demais hoje em dia, principalmente no Ocidente. Tem muito isso. Igual o Prema Vivarta fala, o livro de Jagadananda Pandita, as pessoas que estão apegadas a esse mundo não podem jamais compreender o que é amor divino. Então elas vão considerar que amor é luxúria e que luxúria é amor puro. Vai confundir as coisas. Pela energia maia ilusória, elas não conseguem perceber. Mas se alguém tem a
propensão de servir Deus, ele vai ver que a vida é maravilhosa. Não vai reclamar de nada. Pelo contrário. Ele vai dar glória por ter a oportunidade de voluntariamente praticar esse processo e depois sentir isso dentro do coração dele. Se Deus não criasse, ele não ia sentir nada, ia ser um robô e não ia ter oportunidade de sentir esse deleite, de encontrar com ele e morar com ele para sempre. Existe coisa melhor que essa? Imagina se não tivesse criado nada, fosse tudo nada, um zero à esquerda, um vazio, que horror que ia ser. Olha, não seria tão pior quanto o inferno, mas eu acho que é melhor servir a Deus, com certeza. Depende, é. Talvez seria pior porque não ia ter jamais oportunidade, né? Se alguém vai para o É, inferno e depois ele tem, algum dia, pode demorar, pode sofrer, mas algum dia ele pode ter oportunidade. No vazio ele não ia ter oportunidade de nada. Ele nem ia existir, então ele não ia ter nenhuma chance de sentir nada. Quando eu era pequeno, eu ficava na janela, você está falando isso aí, eu lembrei. Eu ficava pensando se não existisse nada, o que que ia existir? Se ia ter alguma coisa do outro lado. Eu olhava para a lua, não, e se não existisse isso aqui, não existisse nada. Eu ficava pensando assim. E ficava vindo aquele sentimento de coisa vazia mesmo. E se não existisse nada, imagina. Não ia ter nada. Que coisa parada que ia ser, ruim. Aí ia ter Deus lá no mundo espiritual e quem ele criasse lá, se ele quisesse, e os outros, por livre-arbítrio, quem ia conseguir nada. Ou então ele ia criar robô que vai lá, faz isso. Aí também que graça que tem, não tem sentimento nenhum. Então isso quem vai sentir é quem pratica. Quem pratica vai sentir. Depois que ele sentir, aí sim ele vai realmente experienciar, aí ele vai ver o valor que tem a vida, principalmente a humana, que é a única que pode fazer a gente compreender isso, né? Aí vai ver o valor da vida humana, não vai perder tempo com coisas então, fúteis desse mundo. sobre a vida humana, tem outros planetas intermediários também, né? É, lá também é considerado humano, Também. só que é outro Oh, tipo, mais sutil. entendi. Mas a que tem menos é a humana, 400 mil. As outras tem inseto, animais aquáticos. Inseto acho que é mais de 1 milhão. E animais aquáticos também. E a que tem menos é humana, 400 mil só. E as outras 8 milhões de espécies. Além das bactérias, que Não, eu acho que vai para não, zilhões. isso inclui também as bactérias. Tá Não é no zilhão, não? espécie de vermes. Não, está incluído nos 8 milhões Hum, todo tipo de entidade viva, inclusive as bactérias. entendi. Então é isso. Sobre esse tópico aí de um impersonalista. 31. Sarva Bhutam Stitan Yomam Bhajati Ekatra Stita Sarvata Vartmanopi Sadyogi Mai Vartate. Tradução. Semelhante yogi que se ocupa no adorável serviço à superalma, sabendo que eu e a superalma somos um, sempre permanece em mim em todas as circunstâncias. Significado. O yogi que pratica meditação na superalma vê dentro de si a porção plenária de Krishna como Vishnu, com 4 mãos, segurando búzio, disco, massa e flor de lótus. O yogi deve saber que Vishnu não é diferente de Krishna, que, nessa forma de superalma, está situado no coração de todos. Ademais,
Não há diferença entre as inúmeras superalmas presentes nos incontáveis corações das entidades vivas. Nem existe diferença entre alguém consciente de Krishna, sempre ocupado no transcendental serviço amoroso a Krishna, e um yogi perfeito, absorto em meditar na superalma. O yogi em consciência de Krishna, embora possa ocupar-se em várias atividades enquanto está na existência material, sempre permanece situado em Krishna. Confirma isso o Bhakti Rasamrita Sindhu, capítulo 1, Rasamrita Sindhu. 1.2.187, de Srila Rupa Goswami. Rupa. O R sempre som de Rama, Rupa. De Srila Rupa Goswami. O devoto do Senhor, sempre agindo em consciência de Krishna, está automaticamente liberto. No Narada Pancharatra, afirma-se isto desta maneira. Narada. Concentrando a atenção na forma transcendental de Krishna, que é onipenetrante e está além do tempo e do espaço, a pessoa fica absorta em pensar em Krishna. Então, alcança feliz estado, no qual desenvolve transcendental associação com ele. A consciência de Krishna é a etapa mais elevada do trânsito na prática de yoga. Esta mesma compreensão de que, como Paramatma, Krishna está presente no coração de todos, torna o yogi impoluto. Os Vedas fornecem a seguinte confirmação desta potência inconcebível do Senhor. Embora seja um, o Senhor, como se fosse muitos, está presente em inúmeros corações. Igualmente afirma-se no Smriti Shastra. Vishnu é um só, e ainda assim certamente é onipenetrante, através de sua potência inconcebível, apesar de sua única forma. Ele está presente em toda parte, como o sol aparece em muitos lugares ao mesmo tempo. Você vê aqui, nesse comentário, olha o tanto de escritura que o Swami Prabhupada pegou, que comprova, ilumina o que Krishna falou. Bhakti Rasamrita Sindhu, Narada Pancharatra, Gopala Tapana Upanishad e Smritis. Se alguém é sério em termos de religião e praticar Bhakti, ele vai ter firme fé nas escrituras. O intelecto dele vai ficar firme, a fé firme estabelecida nas escrituras. Por isso é que ele vai ser cauteloso a estudar detalhadamente, verso por verso do Gita. E se ele tiver fé, ele não vai ter dúvida mais que Krishna é Deus. Essa é a importância de todos esses comentários. Por isso é que é necessário compreender cada verso e cada comentário. Porque aí não resta dúvida. A escritura, a gente pode pegar de todas elas, são dados os comentários, e não resta dúvida sobre a supremacia de Bhakti dos teístas, monoteístas sobre os impersonalistas, e Jnana, Karma, Yoga, sobre como que é estabelecido que Krishna é a forma original de Deus. Entendeu? Isso tudo é estabelecido nas escrituras. Se alguém tem fé firme em Deus, significa fé nas escrituras. Aí ele vai ler e estudar isso cautelosamente, verso por verso, escritura por escritura, e aí ele não vai ter mais dúvida nenhuma, a fé firme, aí sim vai ficar fixa. Igual falou, a inteligência dele vai ficar fixa na fé resoluta. E aí ele não vai ser controlado mais pela mente. Por isso é que é necessário. A gente vai ver no Gita de Gurudev como que é totalmente bem sistemático, cheio de evidências das escrituras, de várias escrituras. Para quê? Para firmar aquela pessoa que tem fé e ficar estabelecida naquilo. Aí ela não vai ter dúvida mais, a mente dela, será isso, que é isso? A mente pensa isso? Não, acabou isso. Aí isso vai chamar de nista, fé firme nas escrituras. Isso é fé, Shraddha. Sem Shraddha ninguém pode praticar Bhakti. Essa é a necessidade da escritura.
Não é uma coisa leve de se pensar, não, não sei, eu vou indo. Não, nada disso. Isso é imperativo no começo. Entendimento das escrituras e renúncia, essas duas coisas. Sem isso, ninguém pode praticar Bhakti. Por isso que Gurudeva era bem estrito nisso. Você vê essas aulas, milhares de vídeos aí. Tem 7.000 áudios gravados e 3.000 vídeos. E tem muito mais que Gurudeva deu aula só para explicar todos esses pontos, detalhadamente. Em um ponto, Gurudeva às vezes explicava um mês. Bhaktisiddhanta Saraswati está com um mês, um verso. Para quê? Para ficar fixo. Então isso é importante. Não acha que esses comentários, essas evidências de várias escrituras que são dadas nele, não passa por cima disso não, que senão lá na frente vai ver que a fé vai estar fraca. Essa é a necessidade de estudar isso, que a inteligência fica firme e com fé fixa. Várias escrituras foram citadas aqui, e garante que Krishna é Deus. O que o Srimad Bhagavata fala? Krishnastu Bhagavan Swayam, Srimad Bhagavata, escrito por Vyasadeva. A forma original de Deus é Krishna. Brahma, o que Brahma fala? Ishvara Parama Krishna. O controlador supremo é Krishna. Então, isso é que é importante de ver as evidências de todas as escrituras, porque nenhuma deixa dúvida que Krishna é Deus. Todas elas apontam para isso, para esse fim. Então, se alguém tem fé nas escrituras e estuda, ele não vai ter dúvida mais na cabeça dele. Do contrário, ele vai ter sempre dúvida. Então, essa é a necessidade de estudar a escritura. Além de saber como praticar, a fé dela vai estar firme. A inteligência dela vai estar fixa, vai ser capaz de controlar a mente pela inteligência. É imperativo isso. Não só na nossa, a gente vê nas outras religiões abraâmicas, tem vários canais aí, tudo de estudo de escrituras. Vários e vários. O nosso ainda é mais escritura, então deve empenhar mais ainda. E o Gita é a base de todas elas. É essencial compreender. E se alguém não compreende bem o Gita, a diferença de karma para jnana, niskama karma, sakama karma, jnana para yoga, yoga para bhakti, e tenta ir para outra escritura. Agora eu vou ler esse chamado Bhagavad, achando que aquilo é só doce. Vai ser igual um anão tentando pegar a lua com a mão, pulando. Não vai dar resultado nenhum. Então, esses tópicos aqui, ó, cheio de Tata Siddhanta, conclusão filosófica, é a base para lá na frente a gente pegar o doce da coisa. Você vê o Vedanta Sutra primeiro, cheio de sutra, forma condensada de todos os Vedas é dada ali. Primeiro a pessoa vai estudar o Vedanta e o Bhagavad Gita. E aí aquilo vai deixar a inteligência e a fé dela firme em Krishna. Aí sim ela pode ler o Srimad Bhagavatam. Do contrário, ela não vai conseguir nada. Essa é a importância desse estudo aqui. Então, se alguém leva a sério, todos esses comentários, escuta com o ouvido aberto, deixa entrar no coração e reflete, faz pergunta, tenta compreender, recitando o nome, com fé e oração, lendo em casa, aí sim ela vai entrando em alguma coisa. Aí depois ela vai ver que a fé dela está firme. Aí sim ela pode praticar Bhakti. Isso não vai vir sem isso antes. Se a fé não está firme, como que a pessoa vai meditar em Krishna? Não vai. Mas que ela vai meditar em alguma forma material de Krishna, achando que Krishna é matéria. O máximo vai acontecer. Ninguém pode pular esse estágio. A gente vê, muita gente pula. Aí, tal, fala isso, fala aquilo. Daqui 20 anos, 10 anos, cadê a pessoa? Já era. Não tem mais nada. Foi para outra religião. Perdeu o tempo de estudo. Podia estudar, ter um bom emprego digno. Perdeu tudo. Isso é essencial se a gente quer praticar.
Aqui está falando do yogi, que capítulo 5 e 6 fala de Astanga Yoga. Astanga Yoga, vários yogis tentam encontrar, ver Paramatma dentro deles. Tem um pouquinho de Bhakti, mas é coberto por Yoga. Então aí Swami Prabhupada começou o comentário falando deles e depois falando do Bhakta, da meditação do Bhakta. São duas meditações diferentes. Se aquele yogi meditar na forma de 4 braços e quiser ver aquela forma face a face, ele também é Bhakta. Ele vai ver Narayana de 4 braços na frente dele e vai se tornar Bhakta. Alguém aí? Em dúvida, não? 32. Atma upameyena sarvatra samam pashyati Arjuna. Sukham bhajajiva dukkham sajogi paramo mata. Alguém quiser ler aí mais? Já leu Denis Giovanni? Alguém mais aí? Quer que eu leia, Prabhu? Eu não sei se o som tá bom. Tradução. O yogi perfeito é aquele que, através da comparação com seu próprio eu, vê a verdadeira igualdade de todos os seres, quer se sintam felizes, quer infelizes, ó Arjuna. Comentário. Quem é consciente de Krishna é um yogi perfeito. Por meio de sua própria experiência pessoal, ele conhece a felicidade e a aflição de todos. O ser vivo sofre porque se esqueceu da relação existente entre ele e Deus. E ele passa a ser feliz quando conhece Krishna, como o desfrutador supremo de todas as atividades do ser humano, o proprietário de todas as terras e planetas e o amigo mais sincero de todas as entidades vivas. O yogi perfeito sabe que a entidade viva condicionada aos modos da natureza material sujeita-se a 3 classes de misérias materiais, porque se esqueceu da relação que existe entre ela e Krishna. E porque é feliz, o devoto consciente de Krishna tenta distribuir em toda parte o conhecimento acerca de Krishna. Como o yogi perfeito tenta difundir a importância de tornar-se consciente de Krishna, ele é o melhor filântropo do mundo e é o servo mais querido do Senhor. Servo ou servente. Em outras palavras, o devoto do Senhor sempre cuida do bem-estar de todas as entidades vivas. E dessa maneira, ele de fato é amigo de todos. Ele é o melhor yogi porque, ao desejar aperfeiçoamento na yoga, não pensa no benefício pessoal, mas busca ajudar os outros. Ele não inveja seus semelhantes, as entidades vivas. Este é o contraste entre um devoto puro do Senhor
e um yogi interessado apenas em sua elevação pessoal. O yogi que se retirou para um lugar isolado a fim de meditar perfeitamente, talvez não seja tão completo como um devoto que está endividando todos os esforços para mostrar a cada homem a consciência de Krishna. Acabou? Tá bom. Krishna gosta mais se o devoto deixa a prática dele e o deleite que é de cantar, lembrar, escutar as glórias de Krishna, ele deixa aquilo para falar a mensagem para outros. Krishna gosta mais, porque o sacrifício é maior. Nenhum devoto quer fazer isso. Pela ordem de Krishna ele faz. E para o devoto é melhor lembrar de Krishna. Ele considera caído, não pode ajudar ninguém. Lembrando de Krishna, ele fica automaticamente, a alma dele fica feliz. Envolver com os outros, problema. Ele vai ter que enfrentar vários problemas. Mas para Krishna, ele vai lá e faz. O benefício das almas e para Krishna. Você vê, se o devoto for sincero, ele não vai querer fazer isso. Você vê, Gurudeva falava, eu estava aqui em Vrindavana, lembrando o passatempo de Krishna. Mas Swami Prabhupada me pegou e me levou para o Ocidente. Não tem nada. Não tem Radha Kunda, Shyama Kunda, Govardhana, nada disso aqui. É para isso, para serviço e agradar a Krishna, eles vieram. A não ser que a pessoa quer algum ganho material com a pregação. Aí tem vários também, mas nada de espiritual. Se alguém quer espiritual, ele não vai querer. Ele vai estar feliz lembrando de Krishna. Ele já vai estar feliz ali. Ele sabe que dar essa mensagem para os outros, a lembrança vai ser interrompida. Muitas vezes vai ter problema. Muitas vezes vai ser criticado por pessoas invejosas e propensão demoníaca. Muitas vezes vai até ser morto por isso, igual aconteceu. Jesus Cristo, o Srila Bhaktisiddhanta tentaram matar ele, porque Maharaj, o próprio Swami Prabhupada. Então, ainda assim, porque Krishna fala no Gita, no final do Gita, Krishna fala, aquele que dá essa minha mensagem do Gita aos outros é o mais querido para mim. Krishna fala isso no final. Igual o Swami Prabhupada falou. Os dois são queridos, mas aquele que dá essa mensagem se torna mais querido para Krishna. Ele sacrifica o tempo dele para os outros. Ele podia estar lembrando de Krishna sozinho, sem nenhum problema. Sem ter que falar muito tempo. Sem ter que ficar sentado numa posição durante mais de 1 hora. Podia fazer várias coisas, simplesmente experienciar o deleite da conexão da alma com Deus. Mas pela ordem do mestre espiritual ou de Krishna, o devoto vai e faz para o benefício das entidades vivas. E aí ele tem que passar por várias dificuldades e tolerar elas para fazer isso. E aí Krishna fica mais satisfeito do que o outro. Isso satisfaz mais a Krishna. Você vê, o yogi, ele pode ir meditar no Himalaia, sentir o deleite da conexão com a superalma, mas o devoto vai na cidade, onde tem muita gente, vai para a rua e distribui jornal, livro, as pessoas interessadas, fala sobre Krishna. Então esse é mais querido para Krishna. A gente vê que muita gente acha o Swami Prabhupada, Gurudeva veio porque eles querem, porque eles queriam e tal. Não foi nada disso. Eles vieram por ordem, porque depender deles, eles ficavam em Vrindavan meditando os passatempos 24 horas. Eles tinham qualificação para isso. Mas por ordem de cima, eles vieram para dar essa misericórdia para o mundo inteiro. Por benevolência, eles vieram.
foi para ganhar nada material de ninguém. Lá eles podiam muito bem comer um pouquinho, mendigando em Vrindavan, todo mundo dá comida para sannyas, principalmente esse tipo. Swami Prabhupada e Gurudev podia ficar lá tranquilo, sem problema nenhum. Mas sacrificaram a vida deles para vir para cá, mesmo na idade avançada, cheio de problemas. Tiveram que enfrentar muita paciência, tolerância. Na idade avançada, viajar de um lugar para o outro direto. Gurudev em Swami Prabhupada com problema de coração. Swami Prabhupada teve um ataque dentro do navio. Gurudev teve 10 operações de coração. E tinha vez que ele, de viagem em viagem, tinha que ir para o hospital. Passava mal, ia para o hospital. Então, isso agrada mais a Krishna do que o outro tipo, que sente o deleite sozinho e não entra de pregar, de dar essa mensagem simplesmente para evitar desconforto. Então, isso agrada mais a Krishna. Alguém aí? No verso 33. Arjuna Uvacha. Jojam Jogastaya Prokta Samyena Madhusudana Etasyaham Napashyami Chanchalatat Stitim Sthiram. Mais alguém aí? Carol, Isabela? Oi, Prabhu, eu vou te mandar uma pergunta por WhatsApp. Que essa aqui tem coisas novas. Tá para ler agora o verso próximo. Me perdi totalmente, eu tava escrevendo. Tá no capítulo 6, verso 33. Se quiser ler, eu sei, a Carol, falta aí. Eu posso ler sim. Natália também. Tradução. Arjuna disse: Ó, como pronuncia, Prabhu? Madhusana? Madhusudana. Madhusudana. O sistema de yoga que você resumiu parece-me inviável e impraticável, pois a mente é inquieta e instável. Arjuna, comentário. Arjuna, sentindo-se incapaz, rejeita que o sistema de misticismo, que utilizando inicialmente as palavras, Chukaldesi, certa pronúncia? Ok. E no final, Yogi Parama, o Sr. Krishna descreve para ele: na estrada de Kali, não é possível que um homem comum deixe de ir o lar e vá às montanhas ou florestas para praticar yoga num lugar isolado. Na era atual, as pessoas, embora vivam por pouco tempo, empreendem uma amarga luta pela sobrevivência. Se as pessoas não levam a sério a autorrealização através de meios simples e práticos, que se dizer então de elas adotarem esse difícil sistema de yoga, que regula o modo de vida, a maneira de sentar, a escolha de lugar e o desapego da mente das ocupações materiais? Como homem prático, Arjuna pensava que seria impossível seguir esse sistema de yoga, embora contasse com diversas condições favoráveis. Ele pertencia à família real e era muito elevado em termos de numerosas qualidades. Era um grande guerreiro, podia viver muito e, acima de tudo, era o amigo mais íntimo do Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus. 5.000 anos atrás, Arjuna tinha condições mais propícias do que nós temos agora. Entretanto,
ele se recusou a aceitar esse sistema de yoga. De fato, não há registro algum na história de que ele tenha praticado alguma vez esse sistema de yoga. Portanto, de um modo geral, esse sistema deve ser considerado impossível nessa era de Kali. Aí, tá vendo, ó? Nem Arjuna fez isso. Que falar da gente na era de Kali? Porque é difícil. Chegar nesse sozinha a pessoa praticar yoga sem associar com Vaishnava, sem cantar o nome, sozinha ela vai meditar. É impossível. Por isso que é necessário Niskama Karma Yoga. Até para o Bhakta ele vai ter que fazer Niskama Karma Yoga junto. Aí depois que ele tiver a qualificação, ele vai desapegando do Niskama Karma e fica fixo em Bhakti Yoga. Por isso é que fala que Astanga Yoga é parte do Niskama Karma, porque sem Niskama Karma, aquele atividade, sem desejar o fruto, entregando para Krishna o fruto, ninguém pode ter a qualificação para praticar nenhum tipo de yoga. Porque não vai ter passado pela purificação do coração, que é necessário para ficar meditando em Deus. É necessário pureza de coração para isso, sem desejo material. Se a pessoa tiver o mínimo desejo que seja, ela não vai conseguir praticar isso. Por isso, e nessa era, mais ainda impossível, igual o São Prabhupada falou aqui. Você vê, a Arjuna está falando, ó, para mim é impossível fazer isso. Esse sistema de yoga que ele descreveu é Astanga Yoga. Krishna descreveu. A Arjuna falou, para mim vai ser imprático. Como que eu vou fazer isso? Com a mente do jeito que está? Como que eu vou sentar e lembrar de Deus 24 horas? Sem a mente se perturbar? É impossível. A Arjuna falou isso para Krishna. Vamos lá. Perdi onde eu estava. Ah, achei. As É claro pessoas que que ele... não são sérias. a gente está com um livro diferente ali. É claro que ele talvez seja possível para algumas pessoas, alguns raríssimos homens, mas para pessoas em geral é um empreendimento impossível. Se isto vigorava há 5.000 anos, então o que dizer dos dias atuais? Aqueles que em diferentes escolas e sociedades estão imitando esse sistema de yoga, embora aparentem satisfação, estão com certeza perdendo seu tempo. Eles têm completa ignorância da meta desejada. Aí, eles também estão perdendo tempo, Giovanni, tá vendo? São Prabhupada fala aqui, ó. Aqueles que emitem sistema de yoga, assim chamadas escolas de sociedade, certamente estão desperdiçando seu tempo. Estão em completa ignorância sobre o objetivo desejado. É impossível se tornar bhakta ou devoto enquanto permanece na ignorância. Impossível. Como que alguém está no modo da ignorância vai se tornar devoto? Tem jeito. Aí eles estão completamente em ignorância sobre o desejo, o objetivo desejado. Você vê, isso foi difícil até para Arjuna, na era passada. Essa era é mais difícil ainda. Então não é aconselhável Astanga Yoga para essa era. É isso que a Arjuna falou. Para mim é impossível. Isso que você descreveu agora. Astanga Yoga. E para chegar nesse nível, primeiro a pessoa vai ter que fazer várias atividades, renunciando os frutos. Ela purificar o coração antes. Diz que ninguém deve pular estágio. A pessoa tem algum desejo na vida material, ela não pode largar as atividades no mundo. Vai ser contrário às escrituras.
Ela só pode fazer isso se ela estiver fixa naquele objetivo, sem desejo material. Aí sim ela pode fazer. Do contrário, não vai ser nada benéfico. Por isso é que em Bhakti Yoga a gente aconselha a praticar Niskama Karma Yoga com menos apego possível e praticando Bhakti junto. Se ela entrar realmente em Bhakti, compreendendo a escritura e praticando de maneira honesta, aí gradualmente ela vai perdendo interesse no karma, no Niskama Karma. E aí quando vier a qualificação, ela vai poder engajar só em Bhakti Yoga e esquecer karma. Esse é que é o processo. Por isso é que é necessário entender o Gita, porque às vezes, muitas vezes a gente vê, a pessoa tem o desejo, vários desejos materiais, mas cisma que quer se tornar brahmachari ou sannyasi. O que vai acontecer ali? Perca de tempo. O máximo que vai acontecer é perder o tempo. O Gita fala tudo isso, não tem dúvida. Se alguém estuda sistematicamente, vai ver que tá tudo isso aqui tem. Aí a pessoa vai saber o que fazer, que horas fazer e como fazer. E aí ela vai estar no caminho certo, fazendo de acordo com a instrução de Krishna. O livro vai ser a instrução da vida dela. Não vai ter aquilo, eu penso que é assim. Aí o outro, eu penso que é assado. Que tolice que tem nisso. Isso aí é conversa de louco só. O máximo que vai acontecer. Cada um pensa uma coisa. A mente de cada um, de acordo com as contaminações de vidas passadas, vai vir um pensamento. Aí o outro vai vir outro pensamento. Não vai chegar a lugar nenhum. Mas se alguém segue a vida de acordo com a instrução de Krishna, que é todo puro, e a instrução dele é verídica e fatal, no sentido de vai dar resultado. A palavra melhor, em vez de fatal, é infalível. A palavra de Cristo é infalível. Se alguém segue, ele se torna infalível. A atividade dele vai ser sempre de acordo com Cristo. Significa infalível. A atividade dele vai estar sempre certa. Nunca vai estar errada. E aí ele para de fazer karma. Ele fica livre do karma. Não só isso, mas praticando o Bhakti, fica mais perto de Deus. Então, não é tão difícil o processo. Só parar de especular, eu acho isso, eu acho aquilo, que tudo fica fácil. Mas ficar, não, eu acho assim. Aí, Krishna não está preocupado com o que a gente acha. Ele sabe que o que vem na nossa mente não tem importância nenhuma para a realidade. Ele está preocupado com o tipo de fé que a gente tem na Escritura para seguir o que ele está falando. Isso que ele está preocupado. E a gente acha não tem importância nenhuma. E nenhuma discussão civilizada de qualquer pessoa séria em religião vai ter isso, eu acho. Todo o ponto vai ser concentrado na Escritura. A pessoa pode perguntar, mas deve ser concentrado nas Escrituras, não no que eu acho. Você vê muitas vezes a pessoa pergunta, a gente responde, ela fala, mas eu acho que... Então, para que pergunta? Se já sabe, se a mente já está achando... Mas se alguém é sério nisso, ele vai querer saber sempre o que a Escritura está falando sobre esse determinado assunto. Aí sim ele vai compreender o que é certo. Por isso é que é necessariamente refletir nas Escrituras. Principalmente no começo, quando a mente não é possível para ela meditar nos pés de loja de Krishna. Isso vai servir para estabelecer um intelecto firme e controlar a mente através de engajar nas Escrituras. Por isso é que é tão importante isso. Compreender, refletir e perguntar sobre as Escrituras. Não é que, não sei, vou precisar muito da filosofia, só eu praticar aqui, tá bom. O que ela vai praticar? Nada. Ela vai achar que é Bhakti, mas não tem nada de Bhakti ali. Tudo zero. O sentimentalismo dela acha que é Bhakti, mas aquilo é emoção mundana, não é Bhakti. Bhakti real vai vir depois disso tudo aqui. Saber, escutar, entender, depois praticar estritamente, com firme fé, vencendo os obstáculos, aí sim, depois ela vai sentir alguma coisa daquilo. Até então, nada. Por isso é que é necessário aqui. Entendeu, Giovanni? Ô, Prabhu, não é essa aí a questão que a gente estava conversando
Mas assim, ó, qual é o Não, livro que várias o... vezes você falou, eu sei que é isso. Não, Várias qual é vezes o você livro que falou a o... mesma coisa. Qual é o livro que o Gurudeva ali dá aula de manhã? Todas as manhãs. Mas ali ele está dando aula para sannyasi. Vários deles têm mais de 60 anos. Então, a pessoa tem que saber o que escutar quem. Gurudeva veio e falou aquele só. Para quem? Para devoto que estava com 30 anos praticando Bhakti. Esse é que é o negócio. Tem que ver para quem, entendeu, Giovanni? Ali ele está falando de várias escrituras, mas para quem que ele está falando? Se alguém tem que ver o nível dela. Swami Prabhupada não é bobo de ter vindo e dar foco no Bhagavad Gita, não. E 12 anos assim, 12 anos, o foco dele foi o Gita. Gita e Srimad Bhagavatam, mas mais o Gita. A gente vê nas aulas mais o Gita. 12 anos. 12 anos. Então ele é tolo? Se alguém pensar, não, eu estou estudando um e já quero pular o Gita, ele vai achar que ele é mais inteligente que o Swami Prabhupada, porque o Swami Prabhupada deu 12 anos isso. Ele vai achar que o Swami Prabhupada é tolo. Para que 12 anos, como se o Swami Prabhupada não soubesse o que ele estava fazendo? Esse é que é o negócio. E 12 anos ainda a gente viu que não foi suficiente para aprender nem o básico, né? Alguém aí? Ninguém dúvida nisso? Falou várias coisas. Alguém tiver outras perguntas aí, antes de cantar? É importante compreender bem esse agora, anotar no caderno, e o próximo vai ser bem mais difícil. Pode ser que não souber esse agora, vai entrar no outro, vai ficar totalmente perdido. Aí vai ser um tempo perdido também. É necessário realmente dar importância, né? Entender o que está escrito ali, para depois praticar de acordo com o que está ali e entender. E se a pessoa leva a sério o Gita, ela vai chegar uma hora que vai fazer uma atividade, ela vai lembrar de alguma coisa. Aí ela vai entender se aquela atividade vai ser boa, se vai ser ruim. Mas se ela fizer da cabeça dela sem lembrar da escritura, vai ser sempre karma, nunca vai ser bhakti. Por isso que é necessário sempre lembrar o que Krishna está falando. Do contrário, vai ser só sentimentalismo. Ela vai achar que é bhakti, mas não vai ter nada de bhakti aí. Isso que é extremamente importante o Gita. Entender, escutar, refletir, perguntar, saber o que é o que. Mas, Prabhu, a gente não tem que praticar o Karma Yoga para depois fazer o Não, Bhakti Yoga, não? não, é os dois juntos, entendeu? Ah, O entendi. o foco deve ser em Bhakti. Mas ela não pode largar as atividades do mundo material antes de ter um certo progresso. Por isso é que ela continua a atividade material, mas tem que ser sem apego, entendeu? Tentar pelo menos sem apego, mas no começo vai ter algum apego. Mas se ela praticar Bhakti junto com isso, aí o apego por aquelas atividades vão diminuindo aos poucos, entendeu? Entendi.
Esse é que é o negócio. Isso é que é importante entender nesse ponto aí. Se ela largar aquelas atividades, vai ser ruim. Agora, se ela continuar as atividades que sejam de dentro da lei, que seja um trabalho honesto, sem enganar ninguém, tentando ser desapegado do fruto daquele trabalho, fazer para agradar a Deus e junto praticando Bhakti. Escutar, recitar, fazer orações, ler as escrituras e ir junto nisso. Se ela ir no caminho certo, gradualmente ela vai perder o interesse pela outra atividade material. E aí, se algum dia ela tiver firme em Bhakti, aí sim ela vai poder largar aquela atividade. Se ela acabar os desejos material dela. Aí ela pode ficar só no outro, entendeu? Até enquanto não chega esse estágio, ela vai ter que ficar no outro também, no material, entendeu? Entendi. Então a gente tem sempre que estar lembrando as escrituras, tentar praticar o Bhakti mesmo que esteja praticando karma? Isso é, os dois vão ter que andar junto, mas o foco tem que ser em Bhakti Yoga. Ok, beleza, obrigado. Porque se alguém larga karma, por exemplo, e vai ficar adorando a deidade, cantando, estudando o dia inteiro, sem ter a qualificação, com desejo material dentro, então não é benéfico, não vai ser benéfico para ele, entendeu? Por esse motivo. Alguém mais aí? Quem É, fala? aqui no 32 ele fala, né, pra gente, as pessoas ajudarem, né, os outros, ser amigo de todos, isso tudo é karma, né? Depende. Quando fala amigo de todos, depende como, né? Amigo de todos para a gente, para quem está praticando o Bhakti, significa alertar elas para o caminho espiritual. Considerar todo mundo amigo e atentar alertar para o caminho espiritual. Isso é real amizade. Não é que o devoto vai fazer amizade com todo mundo, não. Isso é proibido nas escrituras. Acho que ele quis dizer aí nessa parte é ser educado. É, Não, ser bem não te... disposto para todo mundo. Isso aí, O devoto vai melhor ser palavra. sempre assim. Atividades piedosas, misericordiosas, esse tipo de coisa é karma, né? Exato, é. O ponto, são sentimentos diferentes, né? É. Uma coisa é o devoto ter piedade, a outra coisa é um não devoto ou karma yogi, ter piedade, ele vai querer fazer trabalho para aquelas pessoas, considerando que ele é o corpo e as pessoas também são o corpo. É diferente do Bhakta. O Bhakta sabe que ele não é o corpo e que o real alimento deve ser distribuído é o alimento da alma, que aquilo é mais importante. Então, o Bhakta ele vai fazer amizade só quem está no caminho, vai ter afeição só por quem está no caminho de Bhakti. Os outros ele não vai ter nada contra, mas também não vai associar. Entendi. E aí, puxando para o Mas catolicismo, mesmo sem associar, ele vai ter sentimentos compassivos por aquelas almas, mais do que os outros que eles pensam que têm. Mesmo assim. aí Porque quando a gente. eles não sabem, se a gente falar alguma coisa para certo tipo de pessoa, É, ele não sabe receber aquilo. Ele acha que tem outra coisa melhor do que o que a gente tem para falar. Ou às vezes também não é honesta no caminho de Bhakti, por exemplo. Então não vai adiantar nada. É melhor deixar para lá. o catolicismo é um pouco diferente, né? Eu queria até Depende, é igual no nosso. pergunta que eu fico um pouco confusa. Vai ser igual no nosso, nos Vedas. Vai ter gente inclinado mais para Niskana Karma, mas vai ter gente mais para Bhakti, no cristianismo também. Então, mas aquela os 10 mandamentos, amar ao próximo como a si Mas mesmo. aquilo é só o básico da escrita. Ali vai. Isso é o básico moral, não é nem espiritual ali. Ali tem muito mais profundo ali, né? Isso é o básico. Isso é igual o nosso falar que não pode matar animal, não pode matar ser humano, é igual o nosso. Não é espiritual, é moral, né? Ah, tá. Isso não é. Tem nada espiritual nisso, mas é moral, né?
Se alguém tem alguma moral com um pouco de fé teísta, já é alguma coisa. Mas se alguém quer realmente relacionar com Deus, ele vai fazer isso automático. Ninguém vai precisar para falar com ele que ele não tem que matar ninguém. Então isso vai ser natural da alma dele. Mas lá também tem Bhakti também. O Gurudev falou isso, na Bíblia é mais Bhakti. Igual o Gita também é mais Bhakti, na Bíblia também é mais Bhakti. Só que a pessoa tem que compreender o significado do que Real, está né? ali. Uhum. E a Bíblia não é tão superficial igual muita gente pensa. É. Na verdade, aquelas parábolas são extremamente profundas. Canção de Salomão, canção de Davi. Se alguém lê aquilo, ele vai ver a profundidade que tem naquelas orações ali. Santa Teresa de Ávila pôde comprovar isso, a ponto dela começar a recitar a oração e desmaiar em êxtase. Então, isso é Bhakti. A Bíblia é Bhakti. Isso não sou eu que estou falando, Gurudev falou. Isso aí, qualquer pessoa que lê vai ver também que o essencial ali é Bhakti. Igual o Gita. O Gita não é só Bhakti, mas a essência é Bhakti. Na Bíblia é a mesma coisa. Tem algumas misturas, mas a essência é devoção. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Partindo daí, pegando outros versos relacionados com esse amor a Deus, tudo Bhakti. Mas a pessoa tem que ter olho para ver, né? Vai estar tendo um caminho espiritual para ler a Escritura e ver a devoção que tem ali. É igual o Gita. Quem não estuda o Gita com devoção, ele não vai ver Bhakti aqui. Ele vai ver outra coisa, menos Bhakti. A Escritura é muito profunda. É. Às vezes parece superficial, mas se alguém pratica o que está escrito e começa a sentir, ele vai ver que cada palavra tem imenso valor, infinito valor. Cada palavra de cada verso tem um valor assim incalculável. Às vezes a pessoa vai ler um verso, vai ficar refletindo nele o dia inteiro. Vai falar, ó, quão importante é esse verso. Que parece simples para quem não pratica. Mas se alguém entrar nele, aí ele vai ver um oceano de doçura que é aquilo. A Bíblia é a mesma coisa. Ninguém pode imaginar o êxtase São João da Cruz e Teresa de Ávila sentiam. Ninguém que não pratica pode sequer imaginar o deleite transcendental que eles sentiam. Eles seguiam a Bíblia. Você vê o Santa Teresa, as aulas dela, os livros, o significado, aquele comentário dela para cada verso, sensacional. O verso que uma pessoa lê normal vai achar que não tem nada ali. Mas igual o Gita, sem a explicação dos Vaishnavas, não ia ter nenhum fruto ali, nenhuma doçura. Mesma coisa. Sem explicação, comentário. Ninguém pode compreender ali o que está escrito ali. Então, vamos lá. Então, vamos lá, acabando esse sexto aí, que é a primeira parte, eu vou fazer perguntas, hein? Ao vivo. Para treinar mais. Está acabando. A sexta é a primeira parte do Gita, dividida em 3 partes de 6. Primeira parte de 6, depois segunda, Bhakti, primeira Karma e a última Jnana. Aí está acabando o sexto, aí a gente vai, tira uma, fazer umas perguntas. Ao vivo, vamos ver quem vai saber responder, né? E já é a segunda, né? A maioria já escutou ano passado inteiro, todo o Gita, e agora já é a segunda vez. Então, o normal era que, pelo menos os termos básicos, né? O que é Karma Yoga, Skama Karma Yoga, o objetivo do Jnana, o que é Astanga Yoga, já, pelo menos, já tinha que ter ficado fixo, né? Porque 2 anos sem a base é o mínimo, né? Eu acho. Denis está rindo aí.
Não, mas está respondendo bem, às vezes, o Denis também. Vamos lá, então. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nidishesha Shunyavadi Vaschachari Shatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nidishesha Sunyavadi Paschachari Shatarine Namo Vishnu Padaya Radhikaya Atmane Shishimad Bhaktivedanta Narayana Namine Namo Vishnupadaya Iradhikai Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Hari Jai Guru Hari Nitai Gaura Hari Bol, Hari Hari Jai Shri Shri Guru Gaurang Radha Govinda Dev Ki Jai. Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Shri Shri Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Srila Bhakti Vedanta Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Shri Guru Govind Swami Maharaj Ki Jai. Jai Shri Bhakti Vedanta Acharya Maharaj Ki Jai. Jai Shri Bhakti Vedanta Swami Maharaj Ki Jai. Jai Shri Bhakti Pragyan Keshav Goswami Param Guru Maharaj Ki Jai. Jai Shri Rupanu Guru Bhargava Ki Jai. Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Vanchata Tatmak Shri Gaur Hari Ki Jai. Shri Khetra Puri Dham Ki Jai. Shri Gundita Mahajana Divasti Bhuja Ki Jai. Jai Shri Bhagavan Sinhadev Prahlad Maharaj Ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Todos os devotos reunidos Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari. Haribol, obrigado. Valeu, Boa noite. Foi animado, hein? Boa noite aí.